gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, iniciar uma live super bacana hoje. Uma live com uma convidada super especial, que estou muito feliz de estar recebendo aqui, que é a Flávia Paranadão, que vai contar pra gente nessa nossa live como que nós estamos cuidando, né? Como é que nós podemos cuidar, né, de resultados, e como é que esses resultados são alcançados a partir, né, de um trabalho e por meio de uma cultura organizacional. E essa música que está entrando aqui é uma música totalmente oferecida para ela, né? Uma música que ela gosta muito, que ela me pediu para fazer uma entrada. Então, enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai deixando essa música rolar aqui. E o nosso trabalho hoje vai ser explorar muito essa questão do indivíduo no centro. Até que ponto nós vamos estar precisando lidar com mudanças, lidar com engajamento, lidar com situações de que realmente o indivíduo precisa estar no centro. Então, vou chamar a Flávia e a gente vai trocar aqui num super bate-papo com vocês, né, de como a gente pode explorar isso. No nosso caso, gente, nós estamos trabalhando uma cultura de mudança humanizada. A gente fez a mudança há 7 anos, quase 8, tem trabalhado muito isso, né? Muito essa questão de como lidar com mudança, como formar redes, como educar os líderes para serem agentes de mudança na vida e no trabalho. E óbvio, como todos eles praticam uma cultura de mudança em seu entorno. Então, bora lá a gente conversar. Deixa eu chamar aqui a Flávia. E já vou convidar a Flávia para entrar para bater papo aqui com a gente, hein? I'll paint the picture, let me set the scene, you know, the future's in the hands of you and me, so let's all get together, we can all be free, spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano out of bed. Bora lá conversar sobre mudança, hein, gente? I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While Aí, Flávia! Olá! Boa noite! Boa noite! Vamos voltar a câmera aqui. Agora sim! Tudo bem, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Flávia, hoje estou super feliz porque nós vamos estar aqui falando de toda uma jornada, né, Flávia? Que vocês construíram aí na Gerdau e a tua jornada profissional também, né? Sobre como a gente constrói, né, no sentido de engajamento mesmo, né, Flávia? Uma cultura de mudança, uma cultura de mudança humanizada, né? Para que realmente a gente consiga lá na frente entregar resultados sem tanto sofrimento, né, Flávia? É isso aí. Eu pedi para você contar um pouquinho, né, pra gente como é que foi essa história toda. Eu vou diminuir um pouco a luz enquanto você fala aqui. Tá bom. Tem muita luz aqui. Pronto. Nossa, é muita luz aqui nessas parnafenálias que a gente usa aqui, né? Para poder dar conta desse coisa, né, Kátia? Para dar conta. Me conta então um pouquinho, Flávia, como é que você começou essa história toda lá atrás, na Gerdau, e o que está sendo para você esse movimento hoje? Claro, te conto sim. Mas, Kátia, quero começar primeiro te agradecendo a oportunidade de estar aqui. Tu sabe o quanto eu me conecto com o teu trabalho, né? Acho que a primeira vez que a gente esteve juntas num evento e você falou sobre gestão da mudança, olhando para o lado humano, acima de qualquer coisa, acima do processo, a gente se conectou na hora. Então, para mim é uma delícia estar aqui conversando contigo. Obrigadão pela oportunidade. E eu sempre começo falando que eu tenho 3 crianças em casa e que eles adoram participar de tudo que a mamãe faz. Então, gente, é possível que vocês conheçam eles em algum momento, que ou por meio dos gritos ali no quarto ao lado,
ou eles invadam aqui em algum momento, não se assustam, tá, gente? Não, vamos adorar conhecê-los. Eu digo que eu tô treinando eles para serem RH no futuro, então eles participam de quase tudo. O pessoal da Gerdau já conhece eles pela voz. Tá, gente, então vamos lá, assim, a gente vem numa jornada de transformação na Gerdau desde 2014, quando a gente começou a nossa jornada de transformação cultural. Estou vendo que tem várias pessoas do time que estão nos acompanhando aqui e que fizeram parte, fazem parte dessa caminhada toda. É uma caminhada que ninguém faz sozinho, né? É uma jornada que é construída a muitas mãos pelo time de pessoas, pelo time de líderes também. Então é uma delícia ver que o time está aqui participando e pode interagir com a gente, contar um pouquinho da visão deles também por meio dos comentários, tá? Então a gente começou esse processo todo de transformação cultural na Gerdau em 2014. A Gerdau é uma empresa centenária, a gente está comemorando esse ano 120 anos. Né? Então vocês imaginem fazer uma mudança cultural numa empresa centenária, né, gente, que está em 10 países. Mudar um transatlântico, né, em movimento. Mas tem sido um processo muito gostoso. Eu me apaixonei pelo tema de cultura ao longo desse trabalho e hoje sou muito realizada trabalhando com isso. Adoro conversar com as pessoas sobre isso porque eu acho que é um trabalho que vale muito a pena, né, que nos faz crescer profissionalmente, pessoalmente. Sim. A gente começou, Kátia, no momento que a gente fez a revisão do nosso planejamento estratégico de 10 anos, quando a gente desenhou qual que é a empresa que a gente quer ser no futuro. E aí a gente se deu conta que para ser aquela empresa num mundo que está em constante movimento, que está em mudança, esse ano, então, desde o ano passado, mais mudança ainda, né? Mas a gente já via, desde 2014, um mundo em transformação. A gente viu que a gente precisava mudar a nossa cultura para poder chegar lá. Né? A gente entende que a cultura ela vem antes da estratégia. No momento que eu tenho uma estratégia clara, eu preciso também verificar se a cultura que eu tenho dentro da empresa, se a maneira como a gente trabalha, permite que eu chegue nessa estratégia ou não, né? Isso Sim. Peter Drucker já falava há muito tempo, né? Que a gente precisa fazer sempre esse olhar. Então, a gente fez planejamento estratégico, entendeu que era importante também olhar para a nossa cultura, e aí fizemos um trabalho envolvendo diversos líderes de diversos países, consultores que nos apoiaram para entender o que naquele momento eram traços culturais que nos impulsionavam para onde a gente queria chegar e o que eram traços que a gente tem que mudar. E eu sempre digo que qualquer empresa ou qualquer família ou qualquer ser humano sempre tem o que evoluir, né, Kátia? Graças a Deus, porque assim a gente segue em emoção e com trabalho. Então, a gente fez esse estudo, entendeu alguns pontos que a gente precisava evoluir na nossa cultura. A gente elencou lá no passado 4 atributos culturais que a gente precisava trazer para dentro da nossa forma de ser, de agir, de trabalhar. E a gente começou tudo isso partindo da mudança individual dos nossos líderes. Porque a gente acredita muito que a cultura, os nossos líderes, a gente tem que ter um walk the talk, né? Quando a gente começa a falar de transformação cultural, os colaboradores, as equipes vão sempre olhar para o líder do negócio, para o líder da operação, para o líder da corporação, para entender se aquilo é para valer ou se é the flavor of the month, né? A moda do dia, se é para valer, se eles realmente estão trabalhando daquela forma ou se é da boca para fora. Então, a gente começou todo esse processo trabalhando primeiro a transformação individual dos nossos top leaders, né? E aí trabalhamos com coaching, trabalhamos com mentoring, trabalhamos com uma série com assessments, com 360, para que aqueles líderes entendessem, dentro daqueles 4 atributos que a gente gostaria de transformar na Gerdau, como que eles estavam performando. Quais foram eles? Então, não sei se você pode falar aqui, mas quais foram os 4 atributos que vocês identificaram? Claro, posso sim. O primeiro era a abertura. Tá. Abertura no sentido de ter conversas profundas, de ter conversas verdadeiras, de encarar conversas difíceis, e muito de ouvir também atentamente. Eu acho que mais no que a gente está vivendo hoje, né, Kátia? Às vezes a gente se pega ouvindo pouco. Eu ouço a tua pergunta e eu já fico eu nem termino de ouvir a tua pergunta porque eu já estou preparando a minha resposta, né? Ou estou preparando a minha defesa. E antes de você olhar para os demais, né? Eu acho que esse ponto da abertura ele é tão vivo hoje, Flávia, principalmente nesse momento aqui da pandemia, que todo mundo foi para casa, né?
e está tendo que liderar à distância e está tendo que fazer toda essa correlação, né, de materializar a estratégia, de materializar os projetos e engajar as pessoas, né? Então, eu também queria te ouvir um pouco, né, que se lá de trás vocês já praticaram todo esse movimento de abertura, o que você recomenda hoje, Flávia, para quem não fez, né, um trabalho tão estruturado como vocês fizeram, né, de ter eleito isso, né, e ter trabalhado muita liderança, de como a gente gera uma abertura, Flávia? Porque às vezes a pessoa tem medo, sabe? Ela tem medo de falar, as pessoas estão num sintoma de medo de ser demitido, né, por conta da escassez. Tem muito medo no ar, sabe? Então, você que aprendeu lá, como é que lida com esse medo? Como é que gera abertura, né? Eu acho que o primeiro passo, Kátia, é os líderes criarem espaço de segurança para a abertura, né? Eu sempre digo assim, a gente só tem abertura com quem a gente tem confiança. Se eu me sinto amedrontada, se eu me sinto em perigo, seja de perder o emprego ou de ser avaliada, enfim, né? Todos os medos que a gente está vendo aí, que acontecem ainda mais no momento que a gente está vivendo, é muito difícil tu criar um momento de abertura plena, né? De confiança. Então, eu acho que o primeiro passo é dar segurança e criar uma relação de confiança com as pessoas. A partir daí, a gente consegue ter abertura. E, claro, o exemplo dos líderes tem que ser o tempo todo. Como que o líder consegue se mostrar vulnerável, se mostrar aberto? Como que a gente consegue que o líder faça perguntas, a gente chama aqui de perguntas poderosas, perguntas profundas, que não é uma pergunta que vai ser respondida com sim ou não, né? Mas uma pergunta que vai te dar o X da questão ali. Então, acho que esses são os primeiros passos. O líder ele tem que ser exemplo, tem que criar um ambiente de segurança, tem que criar um ambiente de confiança, né? Eu tinha um colega aqui que ele dizia assim, abertura não é sincericídio. Sincericídio é quando a gente não tem confiança, não tem segurança e você chega e descarrega tudo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um ambiente de segurança, né? Um ambiente de confiança para que eu possa praticar a abertura. E a abertura não é... Um ponto legal, eu vou fazer uns preâmbulos aqui, tá, Flávia? Claro, vai lá. A Karine, ela está trazendo aqui um ponto que, assim, a gente muitas vezes tem que praticar nessa questão da abertura, né? Essa cultura da segurança psicológica. E eu percebo que é fundamental isso, porque às vezes o líder também está na insegurança, né, Flávia? Ele está sendo cobrado por resultados, ele está na pressão do tempo, ele está na pressão de uma série de coisas. E, assim, é um desafio para o líder entrar nessa coisa da abertura e de entrar na conexão genuína do outro, né? Então, como é que a gente cria essa segurança psicológica? E muitas vezes, talvez deixando um pouquinho de lado, né? Essa coisa da crítica, né? Porque as pessoas estão muito carentes, Flávio. Eu queria até te ouvir sobre isso, de elogio, sabe? Ao invés de ficar falando, Kátia, você não entregou, você tem que performar mais, né? Quer dizer, puxa, Kátia, que bacana esse relatório que você entregou, né? Nossa, você sabe que essa competência que você usou aqui nesse storytelling, nesse artigo que você escreveu, tá super bacana. Então, eu acho, Flávia, que a gente empoderar as pessoas naquilo que ela tem de bom, assim, o talento dela, que ela faz coisas boas, né? Eu acho que ajuda esse medo, né? O que você acha? Com certeza. Sabe, Kátia, que a gente tem falado muito sobre isso na Gerdau, assim, as pessoas, todo mundo tem suas qualidades e suas oportunidades de desenvolvimento. Todo mundo tem coisas que a gente faz bem, outras coisas que não é tão bom. E, gente, nem todo mundo sabe cozinhar, né? Nem todo mundo sabe pintar, enfim. E como que a gente faz para respeitar as nossas individualidades? Então, quando a gente discute carreira, por exemplo, a gente sempre discute o que é o desafio dessa posição e o que é o talento dessa pessoa. E vamos ver se dá match. Às vezes, a mesma posição agora é uma posição que demanda um turnaround. Eu preciso de um perfil de líder. Depois, essa posição vai ser uma posição de estabilização. Eu preciso de outro perfil de líder. Senão, eu não vou usar o melhor das pessoas e eu ainda vou desengajar a pessoa que não está se sentindo completa fazendo aquilo. Então, eu concordo muito com isso, assim, é algo que a gente tem discutido bastante. E eu acho que pegando esses pontos todos que você trouxe, né? A gente está num momento que demanda muita empatia, né? Uns com os outros. Todos nós, assim. A gente está num momento, né, trabalhando de casa, com os filhos em casa, tendo que gerir equipes à distância, preocupações com a saúde. A gente nunca sabe o que está acontecendo do outro lado da câmera, né? Para quem está de home office. O outro lado do Teams a gente não consegue ver, né? Sim. Então, às vezes, tem um turbilhão de coisas acontecendo na vida das pessoas e que a gente não consegue entender se a gente não exercitar muita empatia
E não deixar um canal aberto para as pessoas falarem a respeito disso também, né? Às vezes tem um monte de coisas acontecendo, um monte de preocupações, um monte de angústias e a gente não consegue ler isso tudo numa telinha de computador, né? Então, como que a gente consegue eu acho que é por isso empatizar? que a pergunta, né, que você está trazendo como uma super ferramenta, né? A pergunta, ela é super poderosa para o líder utilizar, né? De repente, ele não precisa falar, ele precisa perguntar, né? Assim, como você está, o que está acontecendo, né? Tô sentindo que a tua cara está meio tensa, por que você está assim? Quer dizer, entrar nesse lado da empatia, eu acho que favorece muito a abertura, esse atributo da abertura, né, Flávia? Exatamente. Ouvir, né? Às vezes o líder ou a equipe só precisa de alguém que escute, né, Kátia? E eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar que todo mundo precisa de escuta. Não interessa o nível da pessoa na organização, não interessa a senioridade, não interessa a idade, assim. Todo mundo está precisando ser ouvido de alguma forma, né? E às vezes não é para rachar a solução, é só para ouvir, só precisa de alguém que escute. Né? Então, como que a gente faz isso, assim? Aqui a gente brinca que os nossos líderes são os heróis, né? O líder é a pessoa que às vezes é desenhada como alguém que tem que estar bem, que tem que engajar, que tem que falar da visão, mas o líder é um ser humano também, né? Então, como que a gente, como RH, exerce esse olhar de cuidado para todas as pessoas, independente do nível. O líder está lá cuidando da sua equipe, mas como que a gente também cuida desse líder que está tentando balançar, equilibrar todos os pratinhos aí ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu acredito muito nessa ferramenta das perguntas poderosas, muito, assim, como que às vezes a gente precisa só se preparar para chegar numa conversa com a pergunta. E o nosso mindset é sempre chegar na conversa com as respostas, né? Com Sim. Material, com slide, com estratégia para convencer alguém. E às vezes a gente só precisa perguntar, né? Alguma coisa. É tão genuíno isso que você está falando, Flávia, porque nas nossas linhas educacionais eu falo bastante do mindset, né, do livro, e do mindset fixo, do mindset de desenvolvimento, e o quão importante é uma pergunta poderosa. O líder sai daquele lugar de ter que dar conta de tudo, de ter que resolver tudo, né, e vai para um lado da vulnerabilidade, né? E quando ele vai para a vulnerabilidade, eu acho que ele dá uma super credencial para a pessoa ter essa abertura, né? Então ela fala, nossa, o meu líder está no nível que eu posso falar também, né? Eu posso perguntar, eu posso reclamar, eu posso... Então, isso é muito importante. Agora, uma pergunta, né? Porque eu queria ouvir os outros atributos e para você continuar aí a tua história. Eu tenho recebido, Flávia, muita reclamação dos líderes, da alta liderança, inclusive, muitas vezes, de que nessa pandemia as pessoas estão reclamando muito, né? Estão reclamonas, assim, sabe? Do tipo, eu não tenho a mesa, não tenho a cadeira, o resultado... enfim, tem uma série de coisas que... tô trabalhando demais, tô trabalhando 24 por 24, não aguento mais entrar em link, sair de link, né? Como que vocês estão trabalhando isso aí? E que atributo que trabalha isso, né? Que a gente pode envolver a liderança? Olha, eu acho que dos nossos atributos todos trabalham, tá, Kátia? A gente, então, só para ter os 4, né? A gente fala de abertura, a gente fala de simplicidade, a gente fala de autonomia, e aí é uma autonomia com responsabilidade, né? Porque às vezes a gente quer ter autonomia, mas a responsabilidade a gente gosta de compartilhar. Então é autonomia com responsabilidade. E o 4 é líderes desenvolvendo líderes, no sentido de que o principal papel dos líderes é desenvolver a sua equipe, né? Você é líder para preparar a equipe, para desenvolver a equipe, para preparar sucessores, né? Você não é um líder com o único objetivo de resultados, obviamente essa é uma parte muito importante, mas você tem um objetivo de desenvolver pessoas. Então, esses são os 4 atributos que a gente trabalha, e eu acho que esses 4 atributos hoje nos deixam mais fortes para a gente trabalhar com tudo que a gente está vivendo na pandemia, né? A gente teve um ano de resultados muito bons aí no último ano, e a gente acredita muito que a gente só conseguiu isso porque a gente estava preparado para dar autonomia para as equipes, para tomar decisões rápidas, para ser simples e focar naquilo que realmente importa, para ter as conversas poderosas, né, por meio do atributo da abertura, enfim. Então, a gente acredita muito nisso. Essa questão de que as pessoas estão reclamando muito, primeiro que eu acho que a gente está num momento que a gente tem muito para reclamar mesmo, assim, né? Vamos entender que o momento não está fácil, realmente, né? E que bom que a gente cria ambientes para as pessoas falarem sobre isso. E acho que um ponto é a gente, de novo, praticar empatia e entender que sim, as pessoas estão precisando reclamar,
mas também se colocar vulnerável de que a gente não vai ter resposta para tudo. A gente vai fazer o máximo para dar a cadeira, para, né, gerenciar as agendas de uma forma que seja saudável. Mas às vezes a gente tem que dizer que a gente está só aprendendo com isso, né? Acho que nenhum de nós foi treinado para ser líder numa pandemia, ou para ser RH numa pandemia, ou para ser empresário numa pandemia, né? Esses dias eu ouvi um palestrante dizendo que em 2020 todo mundo voltou a ser estagiário, estava todo mundo aprendendo, né? Todos os CEOs, todo mundo voltou a estagiário. Não tem nada de errado a gente dizer que está aprendendo, né? Não tem nada de errado a gente buscar junto as respostas. E aí eu acho que esse também é um ponto bem importante que a gente tem tentado fazer na Gerdau, que é trazer os times para nos ajudar a solucionar. A gente está com um problema de overload, a gente está com um problema de muitas reuniões. Como que cada um de nós é protagonista nisso, né? A gente gerencia a nossa agenda, tem alguns compromissos que a gente não consegue, né? Que são institucionais, que a gente precisa atender. Mas como que dentro do que eu gerencio no meu dia a dia, eu posso encontrar algumas brechas para trabalhar a minha saúde mental, para fazer reuniões mais curtas, para focar naquilo que interessa, eu preciso atender todas as reuniões, ou eu posso negociar onde que eu entro, onde que eu não entro. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa compartilhar muito as soluções e a busca por soluções, né? Ninguém tem todas as respostas agora. Então, como que a gente traz as equipes, a gente traz todo mundo para o jogo para a gente pensar como que a gente faz melhor. E a gente tem visto muitas coisas interessantes vindo na Gerdau, ideias que surgem lá numa unidade que a gente compartilha, lá em outro país que a gente compartilha. Então, quando a gente divide o problema e se coloca aberto a ouvir soluções, vem muita coisa interessante, né? A diversidade de pessoas que a gente tem dentro de uma empresa torna também mais rica a diversidade de ideias para trabalhar com esse momento que não está sendo fácil para ninguém, né? Sim. Nossa, então você está trazendo uma pérola, Flávia, porque isso aí vai ser tão importante para compartilhar com as pessoas, porque tem uma necessidade de resultado lá na frente, né? E às vezes as pessoas elas ficam numa ansiedade de garantir que esse movimento aconteça, que essa história aconteça, e de uma forma rápida, porque a gente comprimiu, né? A pandemia fez a gente comprimir uma série de coisas, né? E não necessariamente, o que você está dizendo, né? A prática de vocês é que um dia por vez, que é necessário ter uma co-construção de uma solução, que de repente ela não vem pronta, a gente faz uma discussão em grupo, dorme com aquela discussão e de repente no dia seguinte vem isso. E isso é entrar num ritmo que é muito bacana de trabalhar o ritmo das pessoas, né? Eu brinco, eu digo, né, que a gente está a serviço do ser humano, que pensa diferente, que sente diferente, né, da antroposofia, e que quer coisas diferentes. Então, no fundo, o que você está falando, que a Gerdau está fazendo é sensacional, vocês estão respeitando o ritmo, né? Tem desafio? Tem. Tem time? Tem. Tem resultado para entregar? Todo mundo tem, né? Mas que esse ritmo ele é conversado, que não é o sistema neurosensorial, né? É o sistema de respiração. Vamos conversar, vamos digerir as ideias, vamos entregar, ver o que faz sentido fazer. Isso é bárbaro, Flávia. Isso é bárbaro. Isso fez parte dessa mudança cultural de vocês, então. Sim, sim. A gente fala muito a gente não precisa acertar sempre. Né? A gente aprende com os erros. Isso, né? Eu estou acompanhando a aula online da minha filha aqui, eu escuto a professora falar várias vezes. A gente tem que aprender com os erros, não tem problema errar. Eu acho ótimo, porque eu fico conectando que a gente trabalha na Gerdau com a professora da segunda série aqui. Eu acho que a gente, às vezes, né, vai crescendo e vai perdendo um pouco das coisas que a gente aprende na infância, né? Todo mundo aprendeu a escrever errando, né, gente? Então, o erro ou a tentativa faz parte de chegar numa solução melhor. A gente não precisa se colocar num local onde a gente tem que acertar tudo, onde a gente tem que ter todas as respostas, né? A gente tem um princípio da Gerdau que a gente diz que é aprender, desaprender e reaprender. Hoje eu vou aprender a fazer alguma coisa, mas talvez amanhã eu tenha que desaprender. Aquilo já não vai mais ser útil. E aí eu vou reaprender outra coisa. Olha quanta coisa a gente, como ser humano, aprendeu, desaprendeu e reaprendeu no passado, né, gente? Você mesmo não aprendeu a fazer live, fazer treinamentos online, né, Kátia? Olha quanto aprender, desaprender e reaprender que a gente tem visto por aí, a gente tem feito nas nossas famílias, tem feito dentro de casa. Por que não fazer isso dentro das corporações também, né? Sim. Como um processo natural.
a gente não tem que ter todas as respostas, né? Às vezes a gente tem que saber que é o momento de parar uma reunião e dizer, gente, eu vou pensar sobre isso. Todo mundo pensa, amanhã a gente se reúne às 8 da manhã e vamos voltar a olhar para isso com mente fresca, com ideias novas, né? Tá tudo certo. Né? Isso é uma das práticas, né, da metodologia ágil, inclusive, né? Da gente poder ter o consentimento desse erro, né? E aí você trouxe esse exemplo do meu processo aqui. E foi muito interessante, Flávia, porque imagina, eu falei contigo no telefone, né? Falei, gente, eu nunca vivi nada online, né? Eu sou do giz de cera, do flipchart, da antroposofia, da cocriação, né? No momento que eu me vi assim, socorro, né? Eu vou morrer aqui se eu não fizer nada, né? Eu tive que gravar vídeos, botar o programa de formação Líder Agente da Mudança online, numa plataforma. Foi muito legal, porque isso deu um empoderamento da gente, primeiro, ter que esvaziar a xícara, né? A gente fala muito isso lá na entrada do programa. Eu venho com a xícara vazia, né? Primeiro eu tive que desaprender, literalmente. Eu falei, gente, eu vou começar do zero, né? Deixa eu aprender a gravar vídeo, deixa eu ver como é que funciona o vídeo, deixa eu ver como é que é o Zoom, deixa eu ver. Eu fui reaprender. E tive que desaprender algumas coisas. E hoje eu gostei muito, porque isso me deu uma força, sabe? Assim, de chegar, olha, eu dou conta de fazer essa história. Olha que bacana. Tô até fazendo live aqui, né? E em casa, tô na minha casa, não tô nem no escritório, porque a minha filha tem que estudar, também não consigo, né? Então, isso me deu uma sensação, e eu acho que vem dando para todo mundo, uma sensação de estar num lugar vulnerável. E à medida que você está num lugar vulnerável, você fica mais autêntico, né, do que de repente para uma reunião toda formalizada, toda certinha, não sei o que. De repente você fala coisas, você estrutura coisas muito melhor. Eu acho que aí e é um atributo de vocês, né? A simplicidade, ela entra, né, Flávia? Ela entra, assim, muito nessa situação quando você se coloca na vulnerabilidade, né? Com certeza. E acho que tem um outro ponto também que a gente está aprendendo, que é ser muito mais objetivo. Né? Eu me lembro que logo começou a pandemia, a gente foi fazer a gente chama de CDP, que é um Comitê de Desenvolvimento de Pessoas. A gente reúne alguns líderes para discutir sucessão, desenvolvimento, e é sempre uma reunião super importante para a gente vai cuidar de gente, a gente vai falar de gente, então todo mundo se prepara para a reunião e tal. E a gente sempre tinha assim, pessoas que viajavam para aquela reunião, para estarem presentes. E a primeira que a gente fez online, a gente estava assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Fazer uma discussão como essa, sem estar junto, sem estar na mesa, sem olhar e tal. E aí terminou a reunião e um dos líderes disse assim, gente, esse foi o melhor CDP que eu participei na minha carreira. Eu disse, meu Deus, como assim? Mas é porque as discussões foram muito mais objetivas, assim, né? A gente estava ali, ninguém aguenta ficar 8 horas numa reunião de Teams, né? Tem que ser uma reunião muito mais focada. Então, foi dito o que tinha que ser dito, foi profundo, foi super cuidadoso. Então, são as oportunidades, né? Eu acho que da mesma forma como a gente trabalha com alguns programas de desenvolvimento, que tem gente no Brasil todo, que tem pessoas em 10 países. E a gente está conseguindo criar fóruns onde eles interagem, onde antes, no nosso mindset anterior, de que o físico era muito importante, a gente jamais conseguiria reunir essas pessoas. Sim. Ou faria com que as pessoas levassem um tempão dentro de um avião para chegar em São Paulo, né? Ou em outra região para fazer esse treinamento. Iam ficar uma semana longe das suas famílias. E aí, né? Será que hoje a gente precisa de tudo isso? Claro que eu acho que tem algumas coisas presenciais que são importantes, né? O contato, o networking fica mais fortalecido, sim. Mas a gente está aprendendo a fazer diferente, né? Sim. Acho que a gente tem como dando 120 anos, é quase 100 anos, tem um encontro que a gente faz sempre no final do ano, a gente reúne 80 líderes, top líderes da organização para discutir estratégia, né? Para cuidar do desenvolvimento deles também, se preparar para o próximo ano. Uhum. E ano passado foi a primeira vez que a gente fez essa reunião online. Uma reunião super simbólica pra gente, super, né, trabalha muita cultura da empresa. E a gente se desafiou a fazer ela totalmente online. E aí a gente disse, bom, já que a gente vai abrir para online, vamos convidar mais gente. A gente abriu para 200 líderes. E foi uma reunião espetacular. E eles estavam todos nas suas casas. E teve um momento da reunião que a gente convidou as famílias para entrarem também, fazer um brinde. Então foi muito emocionante ver aquela reunião, né, que antes a nossa transformação cultural ainda era uma reunião super formal, né? Toda metódica, sendo feita online com a participação das famílias, assim. Então, eu acho que nos dá oportunidade, se a gente está com a cabeça aberta, se a gente pensa simples, né? Está aberto a aprender, desaprender e reaprender, a gente tem muita oportunidade de aprender com esse modelo novo. É um momento difícil, né? Acho que a gente tem
tem muitas coisas difíceis e sofridas acontecendo, mas olhando a parte boa da experiência que a gente está tendo, tem muita oportunidade para se reinventar também, né, Kátia? Sim. E aí depois, assim, né, continuando um pouco do teu storytelling da Gerdau, né, daí quando vocês construíram o planejamento, Flávia, depois capacitaram os líderes, né, nos 4 atributos, etc., como é que vocês foram continuando com isso? Porque hoje a grande dificuldade das empresas, ainda mais agora, né, que muitos planos tiveram que ser reinventados, né, Flávia? Muita coisa teve que ir para debaixo da gaveta, outro foi rasgado, outro foi construído de novo, né? Então, esse planejamento estratégico virou quase tático, né? Não tem mais Exato. estratégia É nesse reinventado momento. todos os dias, né, Kátia? É todo dia um planejamento. Então, nesse momento, o que você aconselha, o que vocês estão fazendo aí na Gerdau, para que esse cascateamento desse tático, né, vá para as pessoas, que a área de RH, o pessoal da indústria, do chão de fábrica, logística, enfim, todas as áreas saibam, né, o que fazer, né? Quais são as métricas a entregar, como que vocês estão cobrando isso, né? Porque tá todo mundo em casa, né? E tá todo mundo nessa história de, e aí, será que aquele conjunto de pessoas que eu lidero tá entregando, tá fazendo, né? Então, queria ouvir um pouquinho você também. Eu acho que tem vários temas dentro da sua pergunta aí. Acho que um ponto é assim, a gente precisa confiar muito nos times que a gente tem, né, Kátia? Eu sempre provoco a pensar assim, se você tem um time que você não tem certeza se aquela pessoa está na frente do computador, está entregando porque está trabalhando de casa, vamos pensar se esse é o melhor time. Porque a gente tem que ter pessoas maduras e comprometidas trabalhando conosco, certo? Eu, como líder, eu preciso ter confiança de que o meu time está em casa dando o melhor de si. E dando o melhor não é ficar 8 horas na frente do computador, né? Dando o melhor é entregando o resultado que a gente combinou, o resultado que é o melhor para a empresa, né? Ou tendo um olhar para o todo, assim. Então, quando a gente se pergunta assim, como que eu garanto que a minha equipe está trabalhando? Primeiro, você tem que cobrar resultados. Se o resultado não está vindo, acho que tem que pensar como que você faz o check de resultados, como que você acompanha se a sua equipe está bem, né? Falando de saúde mental, se está com os instrumentos necessários, se está com os conhecimentos necessários para entregar aquilo que é necessário. Mas se você tem dúvida da confiança, aí eu pergunto assim, se você tem dúvida se a pessoa está trabalhando, mesmo se ele estivesse num ambiente de trabalho, todo mundo junto dentro do escritório, será que aquela é a melhor equipe? Né? Um líder tem que ter certeza que tem as melhores pessoas com ele. A empresa merece ter as melhores pessoas, mais confiáveis, mais comprometidas. Então, acho que essa é sempre a minha primeira reflexão, assim, né? E não é hora de trabalho, é muito compromisso e o resultado que é entregue, né, para as pessoas. Como disseminar isso, né? Você perguntou. Eu acho que o primeiro passo quando a gente trabalha a transformação cultural é a gente entender que esse não é um projeto de RH. Às vezes tem muitos RHs que vêm conversar comigo, né? E ele dizia, ai, como que eu faço para deixar o primeiro passo é tu convencer o dono da empresa. O dono da empresa quer fazer. Porque se o dono da empresa não quer fazer, você vai ficar remando contra a maré, né? Então, na Gerdau, a gente teve... esse processo foi puxado pelo CEO da época, que é uma pessoa da família da Gerdau, que hoje está no conselho da empresa. Foi uma coisa assim, os donos da empresa acreditaram de verdade, né? Hoje o nosso CEO, o Gustavo, ele é maior incentivador da cultura, né? Você conheceu ele, né? Nossa, eu lembro do Gustavo lá no programa, né? Que vocês tiveram a honra de ir lá presencialmente no programa. Que saudade de fazer esse programa presencial. Agora estou rodando ele online, estou tão saudade. Mas eu lembro do Gustavo falando lá no programa, falando sobre capitalismo consciente, sobre a coisa do engajamento, da humanização da cultura. Isso lá atrás, sabe? Estou falando de 3, 4 anos, sei lá quanto tempo lá atrás. Acho que foi 2016. Ele já tinha um mindset disruptivo, né? De provocar essa mudança nesse lugar, né? De trabalhar com indivíduos, de trabalhar com esse empoderamento das pessoas, né? De quebrar silos. Super sensacional. E eu acho que esse ponto do indivíduo, Kátia, é super importante, né? Às vezes as pessoas dizem assim, como que a gente vai mudar a Gerdau? A gente vai mudar a Gerdau mudando 1 a 1. Quem é a Gerdau? A Gerdau é eu, é você, é a Renata que está aqui nos ouvindo, é a Raquel que está aqui nos ouvindo, né? O Gustavo. A gente só vai mudar a Gerdau se a gente mudar o conjunto de pessoas que trabalham lá.
E aí a gente precisa ser muito, de novo, empático, cuidadoso, né? A gente está falando de pessoas, quando a gente começou a transformação cultural e a gente olhava para os nossos líderes mais sêniores, a gente está falando de pessoas que tinham 30 anos de trabalho na empresa, 25, 20. Como é que você muda uma pessoa que foi formada trabalhando 30 anos numa cultura e agora a gente vira para ela e diz assim, gente, a gente está mudando a cultura. Sabe isso que você aprendeu com 30 anos? A gente vai mudar, e a partir de amanhã. Não é assim, né? Seria super fácil. Talvez a gente nem precisasse trabalhar com esse tema, se fosse uma chavinha assim, né? Mas é muito mais complexo que isso. Então, como é que a gente entende o que move as pessoas? E a gente entende que tem pessoas que vão mudar e tem pessoas que não vão mudar. E aí eu acho que é uma decisão da empresa, essas pessoas que não vão mudar, elas entregam um resultado que é tão importante que a gente não pode ficar sem, a gente vai conviver com isso, porque, enfim, a gente precisa, ou a gente vai mudar essas pessoas que não conseguem mudar, né? E no processo da Gerdau foi super interessante, que teve alguns líderes que vieram dizendo, gente, assim, com esse novo mindset que vocês estão trazendo, essa nova cultura, eu não consigo trabalhar. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre a minha saída? Então, eu acho que isso mostra a profundidade com que a gente faz transformação cultural, né? A gente tem que estar disposto a ter esse tipo de conversa. Tem que estar disposto a abrir mão de líderes que não são modelos. Porque a pior coisa, né? Eu estava falando, não é um projeto de RH, a pior coisa é a gente fazer um super lançamento de um projeto de cultura, criar uma ideia maravilhosa de engajamento, né? Uma empresa que todo mundo vai adorar trabalhar. E a gente ter líderes do dia a dia com contrassímbolos, como a gente chama, né? Dando mensagens diferentes daquela. O projeto vai para a gaveta, o projeto vira, né, história. Não é isso. Tem que ser praticado no dia a dia. Eu acho que quando a gente fala de transformação cultural, a gente tem que ser muito resiliente. Porque a gente dá 3 passos para frente num dia, 2 para trás no dia seguinte, e depois a gente dá um, né? Porque a cultura ela é formada por símbolos, ela é formada por comportamentos. Como que você trabalha o comportamento de 30 mil líderes, como a gente tem na Gerdau, desculpa, 30 mil pessoas, ou 6 mil líderes, como a gente tem, para que sejam símbolos dessa cultura? É muito difícil, né? Então a gente vai ter, o que a gente faz hoje a gente olha muito para o fit cultural de todo mundo que a gente contrata, de todo mundo que a gente promove, nas nossas discussões de carreira, de sucessão, a gente sempre discute o lado técnico, o conhecimento, mas a gente fala, essa pessoa tem conexão com os nossos atributos culturais, essa pessoa é role model, é modelo da nossa cultura. Isso é muito importante, porque os colaboradores estão olhando quem que está sendo promovido, quem que está sendo, né, quem que está ganhando mais visibilidade na empresa. São pessoas que estão conectadas com a nossa cultura ou não? Então, tudo isso, em transformação cultural, tudo vira símbolo ou contrassímbolo. Né? A gente tem que decidir para que caminho a gente vai. E é muito legal que você está trazendo, porque eu provoco isso lá no nosso programa de Líder Agente Mudança, onde eu trago o Otto Scharmer também e trago o Edgar Schein, né? Daí eu falo bastante do Edgar Schein, falo dos artefatos, falo das coisas todas. E aí eu termino com Ken Wilber, né? Dizendo, mas espera um pouquinho, o negócio começa com o indivíduo, né? Então, quando você fala assim, né? Me veio o quadrante na cabeça, você falando assim, né? Puxa, então se eu tenho um indivíduo com 30 anos de casa, né? 20 anos de casa, como é que eu faço para fazer esse modelo mental virar a chave? Que é difícil, né? São crenças muito antigas. A pessoa se sustentou fisicamente, emocionalmente, 30 anos daquela maneira, né? Então aí o Ken Wilber, ele provoca isso, e é o que eu pratico isso e prego isso, né? Que tem que trabalhar talvez um coaching, uma mentoria, tem que trabalhar um one-to-one nessa pessoa, porque não é em sala de aula, né? Porque às vezes eu recebo, não, Kátia, eu tô mandando no seu programa lá uma pessoa que é mega resistente, e eu já recebi alguns. Não, espero que eu já recebi alguns, assim, né? Numa massa de 25, né? Que a gente faz o presencial, a gente trabalha no máximo 28 pessoas, né? Aí, às vezes, aparece 4 ou 5 lá que a empresa mandou para poder ver se eu mudo. Eu falei, gente, primeiro que ninguém muda ninguém, né? E segundo, que a pessoa está tão doída porque ela não foi cuidada, ela precisa ser cuidada, né? Querem que ela mude de um dia para a noite. Isso não funciona assim, o ser humano não é assim. Kátia, você falou uma palavra que eu acho que é super importante, que é a crença. Eu só consigo mudar se eu acredito que aquilo é melhor para mim. Né? Então, e se eu acredito na mudança, por que a gente vai mudar os nossos hábitos de alimentação?
eu tenho que acreditar que aquilo faz diferença. Tem que fazer sentido para mim, não é uma coisa que imposta, né? Ninguém pode Exato, né? Por isso que em gestão da mudança a gente sempre fala what's in it for me, né? E o what's in it for me é sempre, não sei se você tem essa mesma experiência, mas para mim, nos processos de gestão da mudança que eu falo, é sempre a pergunta que é mais difícil. Quando a gente fala assim, qual que é a nossa visão de futuro, né? O grupo responde. Mas o que o colaborador vai ganhar? Ah, a empresa vai ganhar... Não, a gente está falando da pessoa. O que o colaborador vai ganhar, né? Porque é isso que move as pessoas a mudarem. Sim. E eu acho que esse é um ponto que, para mim, é fundamental. Assim, as pessoas têm que entender que isso não é uma mudança superficial, então mexe com as crenças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de abertura, a gente fala do B-level, né? A nossa crença mais profunda a gente tem que acreditar que a gente não sabe tudo. Uhum. Então, se eu tenho a crença que eu não sei tudo, eu vou ter interesse em te ouvir. Se eu acredito que eu sou o dono da razão e que eu sei tudo, eu não vou te ouvir atentamente, né? Eu não vou te dar espaço de fala. Então, trabalhar a crença. E outro ponto que você falou que me chama muita atenção é quando você diz, me manda umas pessoas resistentes aqui, né? Por trás da resistência sempre tem opinião e tem crença, né, gente? Você é resistente por quê? Qual que é o medo dessa pessoa? O que está preocupando essa pessoa? Vamos entender o que está por trás da resistência, que às vezes, se a gente entende o que está por trás da resistência, a gente tem um super impulso ali para a mudança de verdade, né? Se a gente para no resistente, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade de trabalhar a mudança mais profundamente, né? E que isso tem a ver com o que o Otto Scharmer prega, né? A gente tem que parar de julgar, né, Flávia? Porque muitas vezes a gente está num contexto, e a corporação é muito visão sistêmica, né? A gente tem um sistema rolando ali, né? É um sistema gigante de 10 mil pessoas. Então, hoje eu estou até me formando em constelação familiar para ver se ajuda até na constelação familiar, que é muito bacana, porque às vezes você percebe que existe um processo energético ali muito mal resolvido de algum indivíduo como esse que você falou, né? Às vezes ele não está resistente, às vezes ele não foi preterido, ele não foi escutado, e ele ficou com raiva. E aquela raiva, ela entra no contexto do sistema organizacional e impregna a cultura de uma certa forma, né? Então a gente tem que ser levado super a sério essa coisa do modelo mental das pessoas nas crenças, e trabalhar o indivíduo, depois do indivíduo trabalhar o grupo, né? Depois do grupo, trabalhar a organização. Então, ou seja, tem uma ordem lógica, né, de como as coisas são feitas. Por isso que eu, pelo menos como eu faço gestão de mudança, né, eu nem falo mais de gestão de mudança, falo de cultura de mudança humanizada, né? Eu trabalho primeiro os indivíduos, depois os grupos, depois a gente tem uma maturidade de trabalhar a organização, que ela é fruto disso tudo, né, Flávia? Que é um pouco do que você está trazendo, né? Então, continuando, né? E depois você fez o quê? Depois vocês trabalharam, então, esses indivíduos... Kátia, um ponto no trabalho dos indivíduos que eu acho que se conecta com o que você está falando foi a gente fazer uma avaliação 360 dos líderes por onde a gente começou, mostrando como que eles eram vistos. Sensacional. Porque às vezes você não se dá conta, né? Você trabalha 30 anos da mesma forma, você não se dá conta de como você é visto, né? Sim. Então, quando a gente começou a trabalhar com a abertura, por exemplo, né? Pegando o exemplo da abertura que a gente está falando aqui, os nossos líderes dizem assim, não, mas abertura, eu tô bem de abertura, eu sou uma pessoa super aberta, Aí, bom, então vamos fazer uma avaliação 360 de vocês, vamos escutar os times, vamos escutar os pares. Quando a gente deu o feedback, eles se apavoraram, assim, como assim? As pessoas não me veem como um líder aberto. Algumas pessoas, né, veem que você tem oportunidade. Então, é muito engraçado quando a gente contrapõe para um líder como que você é visto e como você acredita que é, né? E aí a gente começa a costurar, assim, bom, se as pessoas estão te vendo assim, por que elas estão te vendo? No momento que você dá esta resposta numa reunião, o que causa nas pessoas? Então, é um abrir de olhos, é um dar-se conta que é riquíssimo, né? E às vezes é esse dar-se conta que constrói o desejo de mudar, que mexe com as crenças, né? Porque se eu acredito que eu sou uma pessoa super aberta, de repente eu escuto o meu time dizendo, não, você não é. Gente, mexeu com meus valores, vamos mudar isso então, né? Deixa eu então, esse é um ponto-chave, Flávia, muito legal. Eu tenho provocado muito essa história de sair do ego e para o eco, né? Que é o que o Werneck também prega, né? Sair do ecossistema para o ecossistema. Então,
no fundo, todo mundo tem a sua criança interior aqui, né? Eu tenho uma criança, você tem a sua, né? Tem uns que são rebeldes, outros que são, né? Enfim, cada um, né, dentro da análise transacional, cada um tem uma criança. Mas o fato é que quando você faz esse checkmate, você está trazendo para essa criança a maturidade dela, né? Espera um pouquinho, vamos olhar para você entender quem você é, o que você está provocando no seu entorno. E teve uma ocasião que eu fui até a Gerdau, a Clarissa estava até aí com você, né? E aí eu participei de uma reunião com você sensacional, que eu falei, não, vocês não estão fazendo isso. Vocês fizeram uma coisa sensacional que foi, o líder recebeu essa avaliação, estava no momento do líder ter recebido o feedback. E estava todo mundo meio que em pânico, assim, né? De falar, o que eu faço com isso agora? Porque é muito difícil olhar, né? Para uma história que você desconstrói uma imagem que você construiu durante 30 anos, né? E aí a Clarissa falava, não, Kátia, a gente não se mete. O RH não se mete. Eles estão marcando reuniões, a gente está provocando, eles perguntam algumas coisas para a gente, mas a gente está empoderando o líder. Você tem que cuidar aí dessa história toda. Eu achei muito legal, que isso você cria muita maturidade. E aí acho que vocês trabalham todos os pilares de vocês, né? Vocês trabalham a simplicidade, a abertura, o líder, né? Formando líder. Achei sensacional o trabalho de vocês. A gente tem falado muito sobre isso, sobre empoderar as pessoas, né? A gente fala muito com os times assim, vocês estão com essa dificuldade? Claro, a gente vai ajudar, mas como que vocês conseguem resolver? Como é que você consegue ir em busca disso, né? Por que você está me buscando para falar isso? Você precisa de ajuda com o quê? Quer te preparar para ter essa conversa, né? Então, como que a gente empodera as pessoas? Tem tudo a ver com o nosso propósito, né? Empoderar pessoas que constroem o futuro. Como que a gente empodera? E aí, Kátia, seguindo, né, nessa avaliação que a gente fez, as pessoas se deram conta disso, a gente depois entrou com coaching, a gente entrou com mentoring, a gente usava um processo que é sensacional, super forte, a gente está até retomando com alguns times agora, que é que um grupo de coaches assiste reuniões e faz provocações, é um coaching coletivo, assim, né? Dentro da reunião. Então, se a gente está aqui discutindo um processo, sabe aquela reunião que às vezes você discute, mas não chega a um final, ou você olha para as pessoas, todo mundo tem algo a dizer, mas ninguém está dizendo, ou tem um elefante na sala, sabe? Então, a gente chama isso de shadowing coaching. Isso, então, aí foi riquíssimo, a gente na época nunca tinha feito, né? E então foi super interessante ver os coaches parando as reuniões, né? E fazendo provocações, dizendo, olha, gente, será que a gente está sendo aberto o suficiente aqui ou alguém tem alguma coisa para falar? Uau. Então, trabalhamos muito esses grupos, então trabalhamos primeiro o topo da organização, depois descemos para o topo de cada operação de negócio. E aí, depois que a gente chegou na operação de negócio, a gente fez com que esses líderes fossem até as unidades e eles falassem sobre os atributos. Então, eles iam lá, né, o diretor de logística, o diretor industrial, enfim, ele ia para dentro de sala de aula, com o nível abaixo, e ele contava, gente, o que é abertura para a gente? Por que isso é importante? E ele contava erros que ele fazia. Então, ele dizia assim, como que eu me dei conta que eu não sou aberta. E o que eu estou trabalhando como o meu coach? Porque imagina, uma pessoa que, né, tem fama de não ser aberta, chega para ensinar abertura, ninguém vai, né, dar atenção. Então, ele contava e a gente trabalhava essas histórias com eles, preparava para que eles se sentissem confortáveis de fazer isso. E eles contavam dizendo como que eu estou trabalhando a minha escutativa, como é que eu entro numa sala e eu me concentro, eu mentalizo que eu estou ali para ouvir. E tentei fazer isso ontem, por sinal deu muito errado, mas estou tentando de novo e hoje eu estou aqui. Então, eles colecionavam momentos de vulnerabilidade, não momentos de... Né, ensinavam por meio da vulnerabilidade. Isso foi riquíssimo, assim. Depois que terminava um workshop, eu fazia um sensoriamento, né? O time que estava trabalhando, ligava para algumas pessoas... e eles diziam assim, gente, a parte que mais me marcou foi a hora que o fulano disse que tinha feito errado. E eu pensei, meu Deus, ele também erra. Então, né, coisas que são muito óbvias. E isso é muito bacana, porque você legitima a abertura, você legitima a escutativa, você está fazendo walk the talk, né? Você está praticando aquilo que você está trazendo. Exatamente. Ô, Flávia, e vocês estão passando por muita mudança agora, atualmente?
A gente tá num momento, Kátia, em que a gente revisou o nosso plano estratégico. Então, o Gustavo, né, tá indo para a imprensa, tá falando aí bastante sobre a nossa visão para o futuro. A gente acabou de abrir uma operação de novos negócios, então, olhando negócios adjacentes ao aço. A gente está passando por uma super transformação digital, além da transformação cultural que a gente está fazendo também. Está com um foco muito grande em ESG, né? Você falou do capitalismo consciente, sistema B, então os temas que a gente está envolvidos, fora também projetos super importantes de excelência operacional. Então, sim, tem muita mudança acontecendo, né, na empresa toda. Na Gerdau a gente muda o tempo todo, a gente adora mudar. E como é que vocês gerenciam essa governança dessa mudança? Conta um pouquinho pra gente. Como é que vocês praticam essa gestão da mudança lá dentro? Vamos lá. Então, primeiro, assim, a gente tem uma metodologia de gestão da mudança e tem uma metodologia de gestão cultural. E, obviamente, elas se conversam o tempo todo, né? Então, sempre que a gente fala de cultura, a gente fala de comportamento, símbolos, sistemas, a gente olha para todos esses elementos. E aí a gente trabalha a gestão da mudança olhando muito para o indivíduo e também olhando, claro, né, para todos os pontos aí que a gente tem que olhar em gestão da mudança, a criação da visão, cuidado com os stakeholders, a comunicação, o plano de capacitação, entendendo quem que é importante engajar, quais são os riscos para a mudança, enfim, toda a metodologia que vocês conhecem, né? Então, a gente tem um processo que a gente construiu com base em várias coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, processo que a gente vivenciou junto com parceiros, o que a gente aprendeu, né, com as nossas formações de gestão da mudança. Então, a gente tem essa metodologia. O time de pessoas é o guardião dessa metodologia, então eles são capacitados nisso. Legal. E a gente vai capacitando também líderes de projetos que necessitam desse apoio. Ou a gente identifica agentes da mudança que vão estar lá dentro do projeto e que são capacitados para isso. Então, hoje a área de desenvolvimento humano organizacional é a guardiã da metodologia, né? E é a área que prepara a área de pessoas e os líderes que necessitam de apoio em gestão da mudança. E os líderes também são capacitados, né? Então, é dessa forma que a gente tenta trazer a consciência da mudança, né, para essa empresa enorme aí, que está em constante mudança. E vocês desenham um portfólio de projetos e de mudança, vocês zelam por tudo que, por exemplo, alguém fez, você falou já de várias coisas que estão acontecendo aí, mas isso aí cada dia entra uma coisa nova, né? Quem faz essa gestão desse portfólio? São vocês? Não é a área de pessoas, tá? O negócio tem um portfólio, né? Então, a gente tem os nossos roadmaps estratégicos, que é um portfólio de iniciativas estratégicas que é muito bem acompanhado, né, pelo negócio, trimestralmente. E a gente entra com o que a gente precisa para fazer aquilo dar certo, seja em capacitação, seja em recursos, né, pessoas ou recursos técnicos, enfim. Então, a gente entra para apoiar, mas a gestão de todos os projetos é uma gestão estratégica que o negócio faz e as áreas de apoio entram apoiando dentro da sua expertise. E é uma área que cuida dessa gestão de portfólio, então? Sim. E que conversa com vocês, que são os zeladores dessa cultura de mudança, né, dessa gestão de mudança, e que daí fica compreendendo que tipo de ação vai precisar fazer. E essa governança que não quer calar, né, Flávia? Porque eu recebo muito essa encomenda. Kátia, me ajuda a construir a governança, porque eu tenho pregado, né? As consultorias quase me batem, né? Porque eu digo assim, não é para ficar dependendo de consultor externo. É para que vocês tenham a sua própria cultura de mudança, a sua própria governança. E as pessoas falam, mas Kátia, precisa de gente full time? Eu falei, lógico que precisa, porque a maioria das empresas tem uma quantidade muito grande de mudança, né, Flávia? E isso entra na cultura completamente. Kátia, a gente já operou com diversos modelos. A gente teve um momento em que a gente tinha um time dedicado de especialistas em gestão da mudança e que a gente ia alocando essas pessoas no projeto. Depois, teve um tempo em que a gente reduziu esse time e a gente foi capacitando pessoas, ou da área de pessoas ou de outras áreas, para entrarem nesses projetos com um olhar específico de gestão da mudança. Hoje, a gente tem um modelo híbrido. A gente tem algumas pessoas que ficam alocadas em projetos. A gente tem... porque a coisa começa a ficar grande demais. Você não consegue ter um time enorme só de especialistas de gestão da mudança sendo alocados, né? Então, hoje a gente tem especialistas. E esses especialistas, ou eles entram no projeto, ou eles capacitam outras pessoas que gostam do tema, que querem aprender, enfim, para serem
né, esses agentes da mudança. E algumas vezes, quando são projetos muito grandes, que demandam uma dedicação intensiva, né? A gente está com uma implementação grande do SuccessFactors agora, por exemplo, né? Um projeto de tecnologia. Aí a gente usa, assim, consultorias que já trabalham conosco há bastante tempo, porque a gente precisa, né, também ter De braço. De braços e mentes, né? E mentes brilhantes. E a gente precisa também ter um pouco de flexibilidade para não trabalhar só com um time fixo, né? Sim, Como o volume de projetos ele muda bastante, a gente precisa ter diversas estratégias para ir alocando as pessoas nesse projeto. Mas acho que o importante não só o agente da mudança tem que ser capacitado, o líder também tem que ser, né? O líder de projeto, o líder do negócio tem que entender de gestão da mudança. Sim. Não, e é muito interessante que eu mesmo já fiz várias capacitações aí para vocês, do pessoal das usinas, né? Cada um que me pede, cada um está num canto, vocês são muito grandes, né? E é muito bacana porque todo o conteúdo que eu entrego, o pessoal acaba fazendo todo um deparo, né? Com a metodologia de vocês, do que vocês estão praticando. E é sensacional, né? Porque eu trabalho muito mais no despertar da consciência, né? Do que propriamente só na metodologia e nas ferramentas, né? Então, isso é interessante. E é muito bacana, porque as pessoas já estão com essa cultura, né, Flávia? Eu estou com essa cultura de ser um líder, a gente mudança aí dentro. Então, para mim, é mandatório, né? E eles estão fazendo essa mudança cultural, né, Flávia? Me conta assim, eu tô só com receio que daqui a pouco cai essa live aqui, porque eles têm um jeito, tá bom. sabe, que eles derrubam a gente. Para finalizar um pouco, para ir já indo para o finalmente, Flávia, dentro do resultado, né? Que a gente fez essa provocação aí, até que ponto a cultura ela é importante para a geração de resultados. O que você, depois de tudo isso, né, que você fez na cultura, como é que você percebe o resultado acontecendo? Kátia, eu acho que a gente tem um fato concreto, né? A gente passou por um ano de 2020 que teve uns 5 anos dentro de 2020, né? A gente começou de um jeito, a gente se apavorou quando começou a pandemia, depois a gente foi aprendendo a lidar com isso, assim. E acho que um fato concreto a gente teve resultados em 2020 que a gente, no final do ano, a gente parou e disse assim, gente, a gente só teve esses resultados porque a gente veio trabalhando transformação cultural. A gente só teve esses resultados porque a gente conseguiu preparar o time para trabalhar com autonomia, seja de home office, seja dentro da planta, né? A gente tem muitas pessoas presenciais nas plantas. A gente só conseguiu resultado porque a gente teve simplicidade para focar naquilo que realmente importa, né? Ao invés de encontrar um monte de distrações ao longo do caminho aí. Então, isso para mim é se essa pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás, antes de a gente começar a transformação cultural, da maneira como a gente trabalhava antes, com menos autonomia, com mais centralização das decisões, enfim, certamente a gente não teria chegado no resultado que a gente chegou agora, né? Então, isso para mim é um fato concreto, assim, gente. E foi lindo esse dar-se conta, que não foi nem o RH que falou, né? Mas os líderes traziam assim, gente, a gente só chegou nesse resultado porque a gente fez a transformação cultural. Olha que bom que a gente começou isso antes. Então, para mim, a conexão com o resultado ela é muito clara. Esse é um fato concreto, mas acho que também quando a gente trabalha numa empresa que a gente se sente bem, que a gente acredita naquela forma de trabalhar, que se conecta com o nosso propósito, com os nossos valores, o resultado vem muito mais fácil, né, Kátia? Muito mais fácil. A gente sabe não, disso, e é por isso todos que... seres humanos. Nossa, não, e é tudo, Flávio. Por isso que hoje eu estou me despedindo cada vez mais só do tema gestão da mudança e estou entrando na cultura da mudança humanizada, porque tem uma série de coisas para fazer para isso acontecer, como você acabou de contar, né, Flávio? Você tem que trabalhar a liderança, tem que trabalhar a alta liderança, tem que desenhar um propósito claro, tem que ter os atributos, tem que ter os valores. É uma co-construção, né, Flávia? Isso não é uma coisa assim, né, que você faz da noite para o dia. Não. Mas à medida que você tem esse hub, né, esse hub cultural muito forte, tudo se conecta, né, Flávia? Então pode vir a tempestade que for, que tá ali muito claro, né, o que tem que entregar, como tem que entregar, os comportamentos, né? Eu acho que isso é muito sensacional. Né? É isso aí. E, Kátia, tem vários RHs, pelo que eu tô vendo nos assistindo, assim, acho que o RH tem um papel de não ser o líder da transformação, mas de ser o guardião. A gente chama que, na verdade, o RH é grilo falante. O RH tem que estar ajudando o líder a perceber, gente, quando você faz isso, isso é um contrassímbolo da nossa cultura. Quando você faz isso, você fortalece a nossa cultura, né? Por outro lado. Então, eu queria encorajar muitos RHs que estão nos assistindo a fazerem esse papel, que é difícil, gente. É difícil você, né, às vezes, contrapor, é difícil, às vezes, você trazer uma verdade profunda, mas é a grande magia aí da mudança. A gente precisa fazer. Os líderes não têm como saber de tudo, né? Não tem um espelho na frente deles o tempo todo. Então, essa relação de confiança entre líderes e RH é super importante.
E que o RH também tem o seu grilo falante, né? Eu peço ajuda para um monte de gente, assim, pessoal, seja meu grilo falante. Se eu estou fazendo errado, alguém me fale, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha aqui. Né? Então, a gente ter a coragem de pedir para alguém nos observar, de pedir para alguém nos abrir os olhos. Isso é crescimento organizacional e pessoal para todo mundo, né? Sim. Não, Flávia, eu queria te dar os parabéns, porque para mim você é a materialização viva de uma agente de mudança dentro de um contexto do RH, entende? Assim, que honra! Não, de verdade. Não estou nem puxando o saco. Obrigada, Estou honestíssima com você. Porque é muito legal. Eu tenho visto esses empoderamentos em outras áreas. Área de supply chain management, área de tecnologia, né? Enfim. Mas quando eu olho para a área de RH e vejo a Flávia fazendo tudo isso, e super mega empoderada pelo Werneck e por todas as estratégias, e delegando, assim, não concentrando nada, sabe? Assim, tipo, vai embora, forme e vai embora, né? E isso, para mim, é a materialização da cultura da mudança humanizada, sabe? E eu acho que o resultado que vocês estão tendo hoje, e o benchmarking, né? Por isso esse vídeo aqui, quero que vá para vários lugares, assim, é de realmente cada vez mais o RH entrar nesse lugar, né? Porque o RH ele tem um papel fundamental nesse momento de transformação do mundo, né? Que agora acho que a pandemia realmente veio e ela veio para transformar tudo, e não volta mais, realmente. E aí eu acho que o RH ele tem que ter essa coragem, né, de entrar em situações que dá frio na barriga, vai precisar se expor um pouco, talvez contrapor o presidente, contrapor a alta liderança, contrapor esse level, né? E tudo bem. Eu acho que ter os grilos falantes do lado, né? Ter os seus sponsors para poder ajudar, não fazer isso sozinho, mas que realmente esse é o lugar do RH, né? Esse é o lugar, pelo menos, que eu estou empoderando. E que a gestão de mudança fique lá, que se puder ficar, né? Essa cultura da humanizada pudesse ficar lá, e que ele propague, né, de uma certa maneira, toda essa construção dessa governança, de como pode ser, a favor de que está a serviço do que, né? Porque o tempo todo, Flávio, tem recebido pedidos, né, nesse sentido, as empresas compraram muitas as outras, até para ter esse momento colaborativo, de união, né, de resultado, e os RHs estão sendo muito chamados. Fala, Kátia, minha empresa comprou uma série de empresas, agora tem 15 culturas. O que eu faço com isso agora, entendeu? Aí eu falei, calma, vamos instalar uma cultura de mudança. Não é da noite para o dia. Vocês podem... Não, mas a minha líder está falando que eu tenho que fazer a gestão de mudança. Não, você não vai fazer nada. Nem tem como você fazer tudo sozinho. É provocar. Está provocando. E entra nesse lugar estratégico, né? Mas é bem isso, Kátia. Fico super feliz de te ouvir dizendo isso, né? É uma honra para mim. Mas é um time enorme trabalhando, né? Ninguém faz isso sozinho. Então, tem gente muito boa e muito empoderada e muito corajosa fazendo, ocupando esse lugar, né? Dentro da Gerdau. Então, dá um frio na barriga, mas sabe que quando a gente consegue fazer as provocações bem profundas, os líderes olham para, né, o RH com outro olhar, assim. Sim. Você começa a ocupar uma posição muito mais estratégica, um espaço muito mais estratégico. E o líder valoriza demais, né? Todo líder quer acertar. Todo mundo quer acertar. Então, quando você tem alguém ali trabalhando as suas crenças junto com você, te ajudando a acertar, por mais que seja por meio de conversas difíceis, isso é muito valorizado. Então, bora fazer, né? Não, bora fazer. E eu vou te chamar, Flávia, para você fazer umas pontinhas de umas conversas no programa online que eu estou trabalhando aqui. Eu vou convidar alguns RHs para estar lá e vou falar, não, gente, Flávia vai entrar aqui 5 minutos para falar com vocês. Pode me chamar, eu adoro. Para você realmente incentivar essa coragem, sabe, Flávia, de o pessoal entrar e fazer isso acontecer. Mas eu queria parabenizar aqui os RHs que estão aqui, que deve ser provavelmente os RHs também da Gerdau, que estão fazendo um trabalho brilhante, assim, né? Tive o lançamento de um livro ano passado, né, que chama-se Mudança de Cultura e Cultura de Mudança, né? E aí fiz uma live, né? E a Grazi estava lá com a gente, né? Da usina, super gracinha. A Grazi é uma super agente da mudança. Não, adoro falar com a Grazi, ela me inspira sempre que a gente conversa. Maravilhosa. São várias que já fizeram lá o programa e são super empoderadas aí. Então, tudo cria a sua, viu, Flávio? Tudo minha não. Nada. Se fosse. São crias da experiência toda que a gente está vivendo. São pessoas maravilhosas, assim. E pode me chamar, assim, viu? Que eu puder ajudar nessa jornada de empoderar as pessoas, conta comigo. Sim, conto mesmo. E aí, ó, de semana que vem já está começando uma turma. Quem quiser rodar, não falo vocês, que já estão super empoderados, mas quem quiser rodar, estamos começando aqui do dia 7 de maio.
que vai 7, 8, 9, 10, 11, né? São 5 dias, 3 horas, e vai acontecer das 7 da noite às 10 da noite. Pensa, tá todo mundo trabalhando, né? Então a gente tem que fazer das 7 da noite às 10 da noite. Isso aí. Nós vamos rodar o programa. Mas eu super recomendo. Todo mundo que já fez com você volta transformado depois para Gerdau. Então, recomendo. É bem legal. Quem tiver com esse desafio, vai lá. Obrigada. Flavinha, amei falar com você. Obrigada. O Instagram contribuiu aqui, não derrubou a gente. Viu? Que bom. Vai ficar gravado esse vídeo aqui no IGBT. Depois você pode pegar, pode pedir para o pessoal da Gerdau passar para quem quiser. Não tem problema nenhum. Porque eu adorei sua fala aqui. E parabéns, de verdade. Manda um beijo lá pro Werneck. Fala que ele, para mim, sensacional o trabalho que ele está fazendo na Gerdau como um todo. Viu? Pode deixar, vou dar o recado. E obrigada pela oportunidade. Foi uma delícia. A gente poderia ficar aqui 5 horas falando, né, Kátia? Não é? Aí eu quero ver os filhotes. Cadê os filhotes? Eu quero ver. Pois graças a Deus não invadiram. Espero que estejam todos dormindo agora. Tá dormindo? Então tá bom. Depois eu quero vê-los aí. Tá bom. Tá bom. Obrigadão, viu? Parabéns por essa iniciativa muito gostosa. Obrigada, grande. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todos. Boa noite, querida.